Paz e graça, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe o seu dia e faça esta palavra reacender a sua fé e a sua esperança. Nesta quinta-feira, primeiro dia do Tríduo Pascal, fazemos memória à última ceia de Jesus com seus discípulos. Nesta liturgia recordamos a instituição da Eucaristia, o nascimento do sacerdócio ministerial e o gesto de humildade, amor e serviço de Jesus ao lavar os pés de seus discípulos. Ao celebrarmos este momento sagrado, abramos o coração para acolher o mistério do amor que se entrega, do pão que se reparte e do Cristo que se ajoelha diante de nós para nos ensinar o verdadeiro caminho do reino. Celebremos com piedade, recolhimento e esperança. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Araão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue, e untareis os marcos e a travessa da porta, as casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando no
sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. O cálice, por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salve ó Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído, e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou um manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura descreve a instituição da Páscoa, conforme instruído por Deus a Moisés. Em sua origem, a Páscoa é um memorial da libertação do povo de Israel. Ela celebra a fidelidade de Deus, que sempre cumpre suas promessas. Na segunda leitura, temos a instituição da Eucaristia. A Eucaristia se torna o memorial vivo da entrega de Jesus, um gesto que une céu e terra em cada altar. Nela encontramos Deus e alimentamos a nossa fé. No Evangelho, Jesus nos dá um exemplo de comportamento, o lava-pés. Com isso, somos ensinados a nos colocar a serviço, com humildade e respeito uns com os outros. Ao lavar os pés dos discípulos, ele nos mostra que amar é servir, e que o verdadeiro poder do cristão está em se ajoelhar diante do outro com humildade. Revivendo esses momentos, busquemos participar da festa da Eucaristia, alimentar a nossa fé e crescer enquanto comunidade. Que essa celebração não seja apenas um rito bonito, mas uma renovação do nosso compromisso de viver como Jesus, doando-se, perdoando, servindo e amando sem medida. Sejamos imitadores de Cristo. Ele está no meio de nós. Oração. Senhor Jesus, nesta Semana Santa, queremos te acolher com o coração sincero e disposto. Sabemos que estás indo ao encontro da cruz por amor a nós. Não há maior prova de amor do que essa entrega total. Dá-nos a graça de não sermos apenas espectadores da tua paixão, mas participantes do teu amor. Queremos aprender contigo o caminho do amor que se entrega. Nós te louvamos pelo dom precioso da Eucaristia e por nos ensinares que o amor verdadeiro se expressa no serviço humilde. Faz de nós teus discípulos fiéis, prontos a repartir o pão, lavar os pés dos irmãos e anunciar com a vida o teu amor. Fortalece os sacerdotes que em teu nome continuam a nos alimentar com a tua palavra e com o teu corpo. Que possamos terminar essa liturgia renovados no desejo de viver a caridade, a unidade e o perdão. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, nesta noite santa em que celebramos a instituição da Eucaristia, do sacerdócio e o mandamento do amor, elevemos as nossas preces ao Pai por intermédio de Cristo, nosso sumo e eterno sacerdote, dizendo com fé: Senhor, fonte de amor, ouvi-nos. Pela Igreja, para que alimentada pelo corpo e sangue de Cristo, seja sinal de comunhão, serviço e caridade no mundo, rezemos: Senhor, fonte de amor, ouvi-nos. Pelo Papa, pelos bispos, padres e diáconos, especialmente por aqueles que hoje renovam sua entrega no serviço do altar, para que sejam fiéis ministros da Eucaristia e pastores segundo o coração de Jesus, rezemos: Senhor, fonte de amor, ouvi-nos. Pelas famílias cristãs, para que façam da mesa do lar um lugar de partilha, diálogo e perdão, e encontrem na Eucaristia
a força para permanecerem unidas, rezemos. Senhor, fonte de amor, ouvi-nos. Pelos pobres, doentes, abandonados e sofredores, para que sejam amparados pela caridade fraterna e experimentem na Igreja a presença consoladora de Cristo Servo, rezemos. Senhor, fonte de amor, ouvi-nos. Por todos nós, por este canal reunidos, para que aprendamos a servir com humildade, sem buscar os primeiros lugares, rezemos. Senhor, fonte de amor, ouvi-nos. Pelos que estão afastados da fé e pelos que vivem divididos por conflitos e ressentimentos, para que a graça desta noite santa traga reconciliação e retorno ao Senhor, rezemos. Senhor, fonte de amor, ouvi-nos. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos. Senhor, fonte de amor, ouvi-nos. Pai de bondade, acolhei as nossas preces e concedei-nos a graça de vivermos dignamente os mistérios que celebramos, para que um dia participemos do banquete eterno no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, nesta celebração, o Senhor nos alimenta com o seu corpo e sangue e nos ensina o caminho do amor que se faz serviço. Esta liturgia não se encerra com bênção e despedida, porque nós começamos um único e grande mistério que continua. Acompanhamos Jesus na sua agonia e permanecemos com Ele em adoração. Guardemos o silêncio, vigiando e rezando, para que o nosso coração permaneça fiel nesta noite em que o amor se entrega até o fim.